e vamos receber o nosso deputado estadual e membro da Bancada da Liberdade, lá em Minas Gerais, o nosso querido Guilherme da Cunha, que é filiado do Partido Novo em Minas Gerais. Da Cunha, seja muito bem-vindo a esse novo formato do Livro de Notícia, primeira vez que a gente conta com você aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite, mano. Boa noite a todos os amigos, associados do Livres, nossa audiência que acompanha o Livres de Notícia. Eu tenho um carinho enorme pelo programa, primeira vez participando dele ao vivo, e acabei de perceber que eu estou precisando de uma luz frontal aqui no meu rosto, que está uma sombra só, né? Tá com um pouquinho de sombra, mas acontece. Seguinte, da Cunha, acho que quem é de Minas já certamente está sabendo, talvez as pessoas de outros estados ainda não estejam devidamente informados, mas na última semana a gente teve uma vitória fantástica para a liberdade em Minas Gerais com a aprovação da reforma da Previdência. Você foi uma figura central nessa articulação, né? Eu queria trazer o seu comentário sobre isso. Conta para a gente como que é articular, sendo de um partido que é novo, não apenas no nome, mas também na atuação política, e por isso não tem uma bancada tão numerosa na Assembleia, ainda e comanda o governo do Estado, mas conseguiu articular uma reforma tão difícil, todo mundo sabe, que mexe com muitos interesses corporativos e que, por isso, é sempre complicado ser aprovado, e você participou ativamente dessa conquista. Conta para a gente. Mano, a conquista foi realmente gigante, com um sabor muito especial, principalmente porque o governo Zema, né, é eleito por um partido novo no cenário político nacional e que durante a campanha não se coligou com nenhum outro, teve uma postura até bastante agressiva nos debates públicos que levaram à eleição em 2018, elegeu só 3 parlamentares. Eu digo que o trabalho de aprovação da reforma, ele não foi feito na última semana, ele não é de hoje, é um trabalho desde o início do governo. E certamente a gente desejava já ter feito a reforma da Previdência muito antes, já ter encaminhado o projeto muito antes. O longo período, né, desde a posse até essa tão comemorada aprovação, tem a ver justamente com a maneira como a gente decidiu fazer a articulação e o diálogo, né? O secretariado do governo foi escolhido de forma técnica, sem abrir espaço ali para barganha política, em torno de apoios, como a gente vê acontecer normalmente na política brasileira. O governo optou por manter um secretariado com um perfil executor e não um perfil articulador político de barganha. Então, foi um trabalho que partiu principalmente do convencimento de abrir os números, de escancarar para todos os deputados, em diálogos que remontam 18 meses atrás, qual que era a situação do Estado e como que era irreversível o colapso financeiro caso a gente não fizesse, não aprovasse uma reforma da Previdência. Foi uma reforma substancial, né? Ela avança mais do que a da maioria dos estados do Brasil, e eu gosto sempre de destacar, não só do trabalho, da articulação, desse diálogo, desse convencimento, de mostrar que aquilo é necessário, mas eu gosto de destacar por que a reforma da Previdência é uma vitória da liberdade, né? A gente fala assim, puxa, reforma da Previdência, vitória da liberdade? Certamente. Aqui em Minas Gerais, o rombo da Previdência, ele era tão grande, ainda é, né, que ele consome 1/3 de todos os impostos pagos pelos 21 milhões de mineiros. Dinheiro que poderia estar sendo revertido em benefício de todos, na saúde, na segurança, na educação, que atendem toda a população, mas que estava sendo canalizado exclusivamente, né, para cobrir o rombo das aposentadorias e pensões de cerca de 300 mil servidores. Então, quando a gente aprova essa reforma e permite reduzir o rombo, a gente está basicamente dizendo que uma parcela maior dos recursos de toda a sociedade vai poder voltar para toda a sociedade, justamente para garantir aquilo que é essencial para que o cidadão possa crescer, se desenvolver e atingir sua plenitude de maneira livre, que é a saúde, a segurança e a educação. Além disso, mano, da maneira como estava estruturada a Previdência Gerais, a gente tinha um forte sistema de concentração de renda, né? Basicamente, se tirava cerca de R$ 1.000 anuais de cada cidadão mineiro para canalizar em cerca de 300 mil pessoas com um ganho médio aproximado de R$ 70 mil anuais. Esse sistema concentrador de renda, ele não é certamente desejável e é uma vitória da liberdade que a gente tenha conseguido mexer nisso e permitir que a gente tenha maior justiça nos recursos públicos do nosso Estado.
Dúvida aí, todos nós ficamos muito orgulhosos do trabalho de vocês aí em Minas, porque é um desafio muito grande. A gente sabe a dificuldade que é aprovar uma reforma que mexe com tantos interesses, como é o caso da Previdência. Mas, Guilherme, diz uma coisa: aprovada a Previdência, que era uma grande necessidade de Minas Gerais, qual vai ser o foco no mandato agora? Ah, mano, eu tenho certeza que Minas Gerais tinha três prioridades inadiáveis, né, que precisam ser desenvolvidas ainda no curso desse mandato. A reforma administrativa, o enxugamento da máquina, a gente conseguiu fazer no ano passado. É certo que ainda precisa, né, um aprofundamento, mexendo em questões estatutárias, o Estatuto do Servidor, mas isso eu acho que está sendo liderado em Brasília de maneira excelente pelo nosso colega, amigo, né, também do Novo e também da bancada da Liberdade, o deputado federal Tiago Mitrô. Mas a gente fez uma reforma da Previdência, reduzindo quase que pela metade o número de secretarias aqui em Minas Gerais. Fizemos a reforma da Previdência agora, e agora falta a gente voltar a crescer. E tenho por mim que para Minas Gerais voltar a crescer, e todo o Brasil, o fundamental é que a gente tire as amarras que hoje prejudicam a pessoa que quer trabalhar, quer produzir, quer investir, conseguir tirar seus planos do papel. É basicamente desburocratizar o Estado e dar liberdade, livre mercado, para que as pessoas possam prosperar. Perder aquela mania do Estado ficar tentando descobrir qual que é a vocação regional, ou fomentar tal setor ou tal atividade, e permitir que os arranjos livres do mercado, espontâneos, possam acontecer sem barreiras. Então, meu foco agora é a gente cortar a burocracia em Minas Gerais, dar liberdade para as pessoas poderem trabalhar sem ter medo do fiscal e poderem, com isso, colocar comida dentro de casa, com suor do próprio rosto, com dignidade. E tem um setor, mano, que eu tenho insistido muito por mais liberdade desde o início do mandato e que eu vejo que agora a gente está maduro para colher os frutos, que é o setor de transportes aqui em Minas. Né? A gente tem hoje um sistema aqui de concessões monopolizado em empresas de ônibus, e isso é prejudicial para o passageiro que deseja viajar e tem menos opções de horário, menos opções de preço, principalmente. É prejudicial para quem deseja trabalhar no setor, porque você tem menos empregadores e a impossibilidade de empreender por conta própria. Prejudicial até mesmo para o governo do Estado, porque com a atividade deprimida, você recolhe menos tributo. Então, introduzir liberdade nesse setor, quebrando o monopólio das empresas de ônibus, é um dos focos que eu tenho de atuação e que eu acredito que a gente possa ter resultados no curto prazo. Essa pauta é muito importante, Guilherme, e a gente tem monitorado em Brasília e existe uma movimentação no Senado por uma lei que verteria uma mudança recente que nós tivemos, que abre uma possibilidade um pouco maior de diversificação dos agentes desse mercado e, basicamente, o lobby das empresas está atuando para restringir a oferta desse serviço intermunicipal e interestadual de transporte, e você sabe que o argumento, em tese, é de que os corporativistas dizem que sem uma forte regulação e sem padrões de segurança muito bem estabelecidos e firmados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, os passageiros brasileiros estariam em apuros, sofrendo risco de morte em acidentes pelas estradas. O que é que você responde a isso? Mano, sempre, não tenha dúvida, a desculpa de quem deseja criar barreira de entrada, fechar o mercado, né, de alguma maneira cartelizar ali, explorar o setor sem concorrência, a desculpa normalmente é a da segurança, né? O grande problema é que a regulação disfarçada de segurança vai muito além, né? Eu sou favorável que a gente tenha assim uma regulação para garantir a segurança do serviço, né? A gente não quer ninguém viajando em Pau de Arara para sofrer um acidente, perder a vida, perder entes queridos, ninguém quer isso. O grande problema é que, sob a desculpa da segurança, aqui em Minas Gerais, por exemplo, se estabeleceu que uma pessoa não pode contratar um transporte privado somente para ir, ela tem que ir e voltar, né? Eu acho que levaram muito a sério a liberdade de ir e vir e esqueceram que ela poderia ser somente de ir. Outra questão que é colocada aqui é que todo mundo que está dentro do transporte tem que ter a mesma finalidade com a viagem. Então, se, por exemplo, eu, o Thiago, Marcela, para a gente falar aqui de algumas pessoas, né, do Livres em Minas Gerais, decidimos ir a São Paulo, todos nós temos que ir com a mesma finalidade.
Não posso, por exemplo, eu ir para visitar um parente, o Tiago ir para trabalhar e a Marcela ir para fazer turismo. Se isso acontecer, é irregular. O que isso tem a ver com segurança? Absolutamente nada. Mas sobre o disfarce da segurança, né, de dizer que é necessária uma regulação para garantir a segurança, vão sendo embutidas essas regras que são só para impedir competição. E que fique muito evidente, o principal lesado quando impede a competição é o cidadão, porque ele quer viajar mais barato e não vai poder. O cidadão vai querer trabalhar no setor e não vai poder, vai querer empreender e não vai poder. Então, a gente defende o cidadão nas suas livres escolhas, e por isso é tão importante a gente quebrar esses monopólios e fazer com que a regulação seja aquilo que ela deve ser, para garantir a segurança e nada mais, né? O restante o consumidor vai saber escolher quem que é mais confortável, qual horário que é mais interessante, quem que é mais pontual, quem que é mais barato, né? O consumidor vai poder escolher tudo isso. A segurança que seja o objeto da regulação, mas que não se use essa justificativa para extrapolar, como tem acontecido aqui em Minas e em tantos lugares do Brasil, e que a gente da Bancada da Liberdade está aqui para combater. Fazer alguns comentários aqui do público. Marcelo Sarsu está nos dando boa noite aqui, dizendo: contribuinte não tem lobby, não tem sindicato, não tem quem o defenda de modo mais incisivo. Daí a importância da Bancada da Liberdade, que se preocupa com os 100 padrinhos. Exatamente, né, Guilherme? Perfeito o comentário dele. Eu gosto sempre de destacar, mano, assim, que eu quero ser voz na Assembleia, e eu tenho certeza toda a Bancada da Liberdade, no Congresso, nas Assembleias pelo Brasil, a gente quer ser voz do cidadão comum, sem lobby, sem sindicato, que normalmente só é lembrado na hora de pagar a conta, né? Essa pessoa precisa saber que tem quem a defenda, tem quem está preocupado com o tamanho da conta, está preocupado com a liberdade dela, e que vai batalhar, ainda que isso não ganhe holofotes, ainda que isso faça a gente perder voto para caramba, eu não tenho dúvida, servidor hoje, né, o que eu recebo de mensagem falando nunca mais voto, mas não tem problema, porque os nossos princípios, os nossos valores nunca vão para a mesa de barganha em troca de voto. A gente está aqui para defender o cidadão comum, sem lobby, sem sindicato. O comentário do Marcelo foi perfeito nesse sentido. Isso aí. A Sami Shafik está dizendo: pauta importantíssima, parabéns ao parlamentar Guilherme pela postura coerente, inteligente e eficiente. Eu agradeço. É bom a gente ver que, ainda que a gente defenda o cidadão sem lobby, o cidadão comum, né, tem gente que percebe o valor da atuação, percebe que a gente se esforça nesse sentido. É muito gratificante, né? É um estímulo para seguir por esse caminho, não tenha dúvida. Guilherme, agora falando sobre o âmbito da atribuição do deputado estadual, voltando à pauta anterior dos transportes, o que é possível fazer no âmbito estadual para combater o monopólio dos transportes? Mano, são várias questões que podem ser feitas, né? Vamos pela mais simples desde cara, né? Bem, primeiro vamos explicar. Os estados, eles regulam o transporte intermunicipal. Então, se você está se deslocando dentro da própria cidade, pegando um ônibus de um bairro para outro, isso é regulação da prefeitura, né? Se você vai se deslocar de um estado para outro, um BH São Paulo, meu exemplo foi até infeliz nesse sentido, que eu mencionei BH São Paulo, né? Mas se você vai pegar um ônibus interestadual, a regulação é federal. O estado regula entre municípios dentro do território dele. Normalmente, o que o estado faz nesse sentido, né, a maioria dos estados faz, é concessão de linha, o que é muito triste, né? O que significa o sistema de concessão? Significa que o estado vai leiloar o direito de explorar aquela linha, normalmente de forma monopolista, com exclusividade, para quem pagar mais. Agora, que absurdo, é claro que o valor que o empresário pagar, né, para poder ganhar esse leilão vai entrar na planilha de custo dele e vai acabar sendo revertido no valor da passagem. Então, é uma maneira do Estado, no fim das contas, cobrar de cada passageiro que deseja viajar, às vezes pelos próximos 20, 30 anos, uma mordidinha dele que vai além do próprio imposto que já está embutido na atividade. Então, é uma realidade muito triste, mas presente em quase todos os estados. Concessões monopolistas de linhas que o Estado leiloou para quem pagou mais, e isso acabou indo parar dentro do preço. O que é possível fazer quanto a isso? Primeiro de tudo, à medida que esses contratos acabarem, porque a gente também não está aqui pregando que se rompa contratos, né? O Estado tem que ser responsável, inclusive, quando faz más escolhas, né? Mas, à medida que esses contratos acabarem, trocar o sistema de concessão pelo de autorização. O que significa isso? Significa que qualquer empreendedor que mostre que tem segurança para poder rodar aquele trecho e tem interesse,
vai ser autorizado. E aí vai ser a competição pelo preço, vai ser a competição pelo conforto, pela grade de horários. Então, trocar concessão por autorização é um bom caminho. E um outro, que é mais imediato, é você desregulamentar setores concorrentes, mas que não são o mesmo. Exemplo, táxi e Uber. Né? Ou seja, se as prefeituras tivessem expedido mais placas de táxi, ela estaria mexendo no mercado do táxi. Mas as prefeituras conseguiram inundar o mercado, né, de transporte privado dentro da cidade, não as prefeituras, o próprio mercado fez isso, usando um mercado paralelo que é o de Uber, transporte por aplicativo, transporte individual privado. A mesma coisa pode ser feita no transporte intermunicipal e coletivo, né? Você liberar as regras do frete de passageiros para que as pessoas possam alugar ônibus para fazer o destino que elas querem. Quer um exemplo bobo? A gente tem uma cidade vizinha aqui de Belo Horizonte que tem um movimento pendular muito grande, BH, Santa Luzia. É muito grande o movimento pendular. Pessoas de Santa Luzia poderiam, por exemplo, se organizar uma associação de bairro, de moradores, para contratar um ônibus que todos os dias sairia da praça do bairro delas para deixar no centro de Belo Horizonte e voltar o mesmo trajeto, as mesmas pessoas, se tivessem liberdade. Isso daria a elas mais conforto, daria a elas talvez preços melhores, né? E mais segurança também, porque não estariam dentro de um veículo que entra qualquer pessoa e pode entrar, inclusive, um bandido. Então, só que isso não pode. Esse mercado é fechado hoje por conta da regulação do frete, que é feita para proteger esses monopólios de ônibus. Então, à medida que acabarem as concessões, migrar para autorização, e enquanto isso não acontece, desregulamento do frete para permitir que as pessoas façam essas viagens por conta própria, de uma cidade para outra, se auto-organizando e com muito mais eficiência. Muito bom, Guilherme. Trazendo um dado aqui da Agência Nacional de Transportes Terrestres, no Brasil há 42 mil linhas de transporte intermunicipal e estadual, e dessas 66% são monopólio, ou seja, tem um único operador fazendo a linha. É realmente chocante, né? É desesperador, e, mano, a gente tem na prática um exemplo que mostra como que isso é péssimo para o cidadão. São duas linhas, né, exploradas no sistema público. Uma delas é BH Poços de Caldas. A distância são aproximadamente 430 quilômetros. O preço da passagem, R$ 170. Não estou com o número exato, mas é algo próximo a isso. E a gente tem Palmas, Goiânia, são 800 e poucos quilômetros, quase o dobro da distância de BH Poços, e que o valor é cerca de R$ 90, quase a metade. A diferença é que nessa linha Palmas-Goiânia são 6 concorrentes. Então a concorrência fica evidente, ela joga o preço para baixo, joga a qualidade para cima, melhora a vida do cidadão e permite que muito mais pessoas trabalhem no setor também. A gente está precisando desesperadamente de oportunidade de trabalho para o brasileiro. Fica muito claro que esse dado que você levantou, da maioria das linhas no Brasil serem exploradas em monopólio, não tem outra razão de ser, senão a regulação estatal, né, a intervenção estatal, a burocracia, e a gente precisa combater isso se quiser um desenvolvimento não só mais rápido, mas também mais justo. Né? No sistema atual, todo o dinheiro do sistema de transporte é canalizado para as poucas famílias que detêm monopólio no Brasil. Se a gente traz flexibilidade, desregulamenta, desburocratiza, dá liberdade, quantos milhares de pequenos empreendedores vão surgir, fazendo pequenos trechos, recebendo a sua renda e gastando naquela comunidade, ao invés de concentrar em tão poucas pessoas, às vezes distante da comunidade que está usando o transporte. E tem um outro dado chocante aqui, também da Agência Nacional, que hoje a gente tem 42 mil linhas operando, mas são 74 mil solicitações para operação que estão esperando liberação a Deus sabe há quanto tempo. Vamos traduzir isso em empregos, que fica muito evidente. 74 mil, se for uma pessoa só, o sujeito vai dirigir o ônibus, vai vender a passagem, vai levar para manutenção, vai fazer a gestão, tudo. São 74 mil empregos. Agora, é muito mais, né? Você tem uma escala de motoristas, você tem pessoal administrativo, você tem marketing, né? Olha a quantidade de empregos que o Brasil está jogando no lixo para defender um monopólio que interessa somente as famílias que hoje dominam esses cartéis e dominam essas concessões. Definitivamente vai ser um salto gigante para a liberdade a gente conseguir mudar esse sistema e permitir que as pessoas possam trabalhar e viajar
com muito mais conforto, preço barato e oportunidade para todo mundo. Sem falar que uma linha também pode ser operada por vários ônibus, né? Ter várias faixas de horário na mesma linha, então isso aí é Exatamente. exponencial. É impressionante. Mas Guilherme da Cunha, super obrigado por essa entrevista aqui no Livros de Notícia. Parabéns pelo trabalho aí em Minas e peço aí seus comentários finais. Mano, eu que lhe agradeço pela oportunidade de falar aí com o Brasil todo pelo Livros de Notícia e comemorar essa aprovação histórica da reforma da Previdência aqui em Minas, feita na base de um diálogo que durou aí 20 meses, não começou na semana passada, não começou no mês passado, foi um diálogo longo e muito proveitoso, mostrou que tem jeito, mostrou que dá para fazer da maneira correta e que dá para fazer as reformas necessárias. E dá para ter esperança de que esse mesmo movimento siga para o futuro, com a gente avançando nas pautas de desburocratização, de maior liberdade para as pessoas poderem trabalhar, poderem viver, poderem fazer suas escolhas. Eu estou muito confiante e comemorando. Eu agradeço que a gente possa comemorar junto aqui nessa entrevista com os associados do Livres do Brasil inteiro. Trazer mais uns comentários para comemorar junto. O Ted Marques está dizendo: o Guilherme é não só um grande defensor da liberdade na Assembleia de Minas, mas também uma grande inspiração na luta pela promoção dessa liberdade, mesmo sendo minoria no parlamento. E a Giza Campos manda um boa noite, diz que participou de uma audiência que discutiu muito a aviação Gardênia na Assembleia. Alô? Oi, Guilherme. Acho que voltou. Mano, eu tô achando que travou. Eu tô conseguindo lhe ouvir agora, mas sua imagem está travada. Para mim tinha travado, mas eu cheguei a ver o comentário do Ted que você jogou aqui na tela, né? O Ted é um grande defensor da liberdade lá de Montes Claros. Eu tenho certeza que ele vai contribuir muito, muito para o debate público lá na cidade dele, vai poder levar as ideias da liberdade para muito mais pessoas e fazer um belo trabalho daqui para frente. Ele é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração. Ele falou que eu seria ali um exemplo, né? Eu miro muito também no exemplo dele, que está na ponta, em contato direto com as pessoas, fazendo um trabalho de dia a dia que é maravilhoso. Maravilha, Guilherme. Parabéns, muito obrigado por fazer esse trabalho aí em Minas, uma inspiração para livros em todo o Brasil. E vamos seguir a luta por liberdade por inteiro e para todos. Sempre, mano. Muito obrigado.